Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Montana é o tipo de mulher que todo mundo admira, elegante, esperta, simpática, mas ao mesmo tempo carrega aquela insegurança que muita gente entende bem, a pressão de achar o amor na hora certa. E para piorar, a irmã mais nova dela anuncia que vai se casar. Isso cai como uma bomba na vida de Montana, porque, convenhamos, quem nunca se sentiu meio ultrapassado quando um parente mais novo dá um passo que você ainda não conseguiu dar? É aí que a comédia começa a pegar fogo. Determinada a não ser a única solteira da família durante o casamento da irmã, Montana decide que vai encontrar o homem ideal em 30 dias. Isso mesmo, um mês para achar o amor da vida. Só que, em vez de conhecer alguém novo, ela resolve revisitar o passado. E aí vem a parte divertida e caótica da história. Com a ajuda de suas amigas e colegas de trabalho, ela faz uma verdadeira operação de voo para encontrar antigos namorados e paqueras que possam, quem sabe, ter se tornado o cara certo agora. A missão vira quase uma corrida contra o tempo e contra os próprios sentimentos. Porque entre voos, malas, embarques e desencontros, Montana vai revisitando memórias, erros e ilusões. Cada reencontro é uma mistura de nostalgia e constrangimento. O cara que parecia perfeito, o que era bonito mas imaturo, o que fugiu do compromisso e por aí vai. O filme vai mostrando de forma leve e divertida como às vezes a gente insiste em procurar o amor em lugares que já se esgotaram, só porque é mais fácil voltar ao conhecido do que encarar o novo. O que deixa tudo ainda mais interessante é a relação dela com William Wright, o vizinho e amigo de longa data, que está sempre por perto. O típico cara que ela nunca viu de verdade, sabe? Aquela amizade que é tão confortável que a gente nem imagina que pode ser amor. Enquanto Montana tá lá se jogando nos reencontros e correndo atrás de ex-namorados, William observa tudo, meio que torcendo por ela, meio que tentando entender o que sente. Entre voos cheios de confusões, situações embaraçosas e risadas garantidas, Voando para o Amor vai além da comédia romântica padrão. Ele fala sobre autodescoberta, amadurecimento e o valor de olhar para dentro antes de procurar alguém lá fora. Montana começa querendo provar algo para os outros, para a mãe, para a irmã, para a sociedade, mas acaba descobrindo que o amor verdadeiro não é uma meta de prazo, e sim uma consequência de estar bem consigo mesma. A história abre mostrando a vida da Montana Moore, que parece saída de um comercial de sucesso. Uniforme impecável, sorriso treinado, passaporte cheio de carimbos e aquela confiança que só quem já voou muito carrega. Ela é comissária de bordo e ama o que faz, viajar, conhecer lugares diferentes, ver o sol nascer em um país e se pôr em outro. O problema é que mesmo cercada de gente o tempo todo, Montana vive sentindo um vazio. Ela vê casais apaixonados embarcando, noivos indo para a lua de mel, famílias felizes, e não consegue deixar de se perguntar, por que não comigo? A mãe dela, Catherine, é uma figura forte, elegante e exigente, o tipo de mulher que acredita que casamento é sinônimo de sucesso pessoal. E essa pressão familiar pesa bastante sobre Montana. Só que o golpe final vem quando ela descobre que a irmã mais nova, Cherie, vai se casar. É como se o mundo parasse por alguns segundos. A irmã dela, mais nova e até pouco tempo atrás super indecisa com os namoros, agora está prestes a subir no altar. Montana, que sempre foi vista como a irmã que tem tudo resolvido, de repente se sente ficando para trás. E é nessa mistura de orgulho ferido e medo de ficar sozinha que nasce a ideia mais maluca e engraçada da história. Montana decide que vai encontrar o amor da sua vida em 30 dias, antes do casamento da irmã. Sim, ela transforma a própria vida amorosa em uma espécie de missão impossível. A partir daí, começa uma corrida contra o tempo, cheia de planos mirabolantes e reencontros que vão do constrangedor ao totalmente absurdo. Mas ela não está sozinha nessa empreitada. Suas melhores amigas, Sam e Gail, entram de cabeça na missão. Sam é a amiga mais ousada, divertida e cheia de ideias malucas, enquanto Gail é mais pé no chão, mas adora ver onde essa loucura vai dar.
Juntas, elas montam uma verdadeira operação caça-namorado. Usando contatos da companhia aérea, elas começam a rastrear os voos dos antigos amores de Montana, pilotos, empresários, músicos, todo tipo de cara que um dia passou pela vida dela. A ideia é simples, na teoria. Ela vai tentar esbarrar nesses ex-namorados durante as viagens e ver se algum deles é o cara certo. O plano parece até bem montado no papel, mas na prática é um desastre divertido. O primeiro reencontro já é um show de confusão. Montana embarca cheia de expectativas, com aquele sorriso preparado só para perceber que o cara continua o mesmo, egoísta, centrado em si e sem o menor interesse em compromisso. Cada voo vira uma nova tentativa, uma nova frustração, e cada pouso traz uma dose de realidade. Enquanto isso, o William Wright, vizinho e melhor amigo de infância de Montana, vai acompanhando de perto toda essa loucura. Ele é escritor, tranquilo, o tipo de cara que não faz alarde, mas que está sempre lá quando ela precisa. Eles têm uma amizade leve, cheia de brincadeiras, mas dá para sentir que existe uma conexão maior escondida ali. Só que Montana está tão obcecada pela ideia de achar o amor ideal que não percebe o que está bem na frente dela. Depois de decidir que vai achar o amor da sua vida em 30 dias, Montana Moore entra oficialmente em modo Missão Impossível. Ela e suas amigas montam um verdadeiro quartel-general do romance, com direito a mapa, cronograma e uma lista completa dos ex-namorados que podem ser revisitados. E o mais maluco é que, como ela trabalha como comissária de bordo, essa busca pelo amor literalmente acontece no ar, entre aeroportos, conexões e voos cheios de esperança. E vergonha alheia também. Logo de cara, Montana embarca cheia de confiança. O primeiro alvo da lista é um antigo namorado que agora parece estar super bem de vida. Ela se arruma toda, ensaia o que vai dizer e imagina aquela cena de reencontro de filme com música romântica tocando no fundo. Só que, claro, nada sai como planejado. O cara não mudou nada, continua egocêntrico e completamente focado em si mesmo. Montana percebe rapidinho que aquele avião já partiu há muito tempo. Mas em vez de desistir, ela encara tudo com humor, mesmo quando a vontade é de sumir do mapa. O segundo reencontro é ainda mais constrangedor. Ela encontra um ex que parecia promissor, charmoso e atencioso, até descobrir que ele agora é noivo, e não com ela, obviamente. O momento é de pura saia justa, e a cena é tão hilária quanto dolorida. Montana tenta manter a compostura, mas por dentro tá gritando, "Por que comigo?" Enquanto essas tentativas desastrosas acontecem, as amigas dela estão sempre por trás das cenas, mandando mensagens, ajudando a organizar os próximos encontros, rindo das trapalhadas e incentivando Montana a continuar. Sam, a mais ousada, é a responsável por colocar um pouco de fogo na história. Ela acha que Montana precisa se jogar sem medo. Já Gale, a mais equilibrada, tenta lembrar a amiga de que talvez o amor não seja algo que se planeje como um voo. E claro, o William Wright, o vizinho e melhor amigo de Montana, continua sendo o porto seguro dela. Ele escuta cada história, dá conselhos e tenta não demonstrar o quanto se importa. Dá para sentir que ele sofre um pouquinho a cada nova tentativa dela, mas não fala nada. É aquele tipo de amor silencioso que vai crescendo devagar enquanto ela corre atrás do que acha que quer. Em uma das viagens, Montana reencontra um cara que parece ser o pacote completo, bonito, bem-sucedido, simpático e disposto a conversar. Ela começa a achar que finalmente pode ter encontrado o cara certo. Os encontros são fofos, as conversas fluem e por um momento ela acredita que tudo vai dar certo. Mas logo vem a virada. O cara é casado e aí o chão dela cai de vez. Essa sequência é uma das mais engraçadas e ao mesmo tempo mais sinceras do filme. Montana percebe que, no fundo, ela tem tentado encaixar qualquer homem no papel de par ideal, mesmo quando claramente não dá. É aquele momento em que o público começa a torcer para ela se enxergar melhor, para parar de buscar aprovação e só respirar um pouco. Entre uma decepção e outra, o filme vai mostrando como Montana, mesmo tentando rir de tudo, começa a ficar cansada. Cada reencontro é um lembrete de que talvez ela esteja procurando no lugar errado. Ainda assim, ela insiste, porque acredita que precisa aparecer com alguém no casamento da irmã. E é aqui que o humor se mistura com emoção de verdade, porque no fundo todo mundo entende o medo dela de parecer atrasada em relação aos outros.
Durante uma conversa com William, Montana deixa escapar que só quer sentir que é suficiente para alguém. Ele, com aquele jeito calmo e sincero, responde algo que fica martelando na cabeça dela. Talvez você precise se sentir suficiente para si mesma primeiro. É uma daquelas falas simples que dizem tudo. Depois de tantos voos, encontros desastrosos e situações constrangedoras, Montana começa a perceber algo que vinha ignorando. Não é nos ex-namorados que está a resposta para o seu coração, e nem em um prazo apertado que o amor se resolve. Toda a corrida contra o tempo, a lista de 30 dias, os reencontros com caras do passado, os roteiros malucos entre aeroportos, serviu para mostrar que o amor verdadeiro não é sobre correr atrás, mas sobre enxergar o que já está ao seu lado. Enquanto isso, William continua sendo aquele amigo presente, firme e paciente. Ele escuta, aconselha e ri das trapalhadas de Montana, mas acima de tudo, observa. Ele conhece Montana melhor do que qualquer ex-namorado jamais poderia, sabe das suas manias, dos seus sonhos e dos seus medos. E aos poucos, Montana começa a perceber que todos os sinais de amor que procurava lá fora estavam bem diante dela o tempo todo. Montana é o tipo de mulher que todo mundo admira, elegante, esperta, simpática, mas ao mesmo tempo carrega aquela insegurança que muita gente entende bem, a pressão de achar o amor na hora certa. E para piorar, a irmã mais nova dela anuncia que vai se casar. Isso cai como uma bomba na vida de Montana, porque, convenhamos, quem nunca se sentiu meio ultrapassado quando um parente mais novo dá um passo que você ainda não conseguiu dar? É aí que a comédia começa a pegar fogo. Determinada a não ser a única solteira da família durante o casamento da irmã, Montana decide que vai encontrar o homem ideal em 30 dias. Isso mesmo, um mês para achar o amor da vida. Só que, em vez de conhecer alguém novo, ela resolve revisitar o passado. E aí vem a parte divertida e caótica da história. Com a ajuda de suas amigas e colegas de trabalho, ela faz uma verdadeira operação de voo para encontrar antigos namorados e paqueras que possam, quem sabe, ter se tornado o cara certo agora. A missão vira quase uma corrida contra o tempo e contra os próprios sentimentos. Porque entre voos, malas, embarques e desencontros, Montana vai revisitando memórias, erros e ilusões. Cada reencontro é uma mistura de nostalgia e constrangimento. O cara que parecia perfeito, o que era bonito mas imaturo, o que fugiu do compromisso e por aí vai. O filme vai mostrando de forma leve e divertida como às vezes a gente insiste em procurar o amor em lugares que já se esgotaram, só porque é mais fácil voltar ao conhecido do que encarar o novo. O que deixa tudo ainda mais interessante é a relação dela com William Wright, o vizinho e amigo de longa data, que está sempre por perto. O típico cara que ela nunca viu de verdade, sabe? Aquela amizade que é tão confortável que a gente nem imagina que pode ser amor. Enquanto Montana tá lá se jogando nos reencontros e correndo atrás de ex-namorados, William observa tudo, meio que torcendo por ela, meio que tentando entender o que sente. Entre voos cheios de confusões, situações embaraçosas e risadas garantidas, Voando para o Amor vai além da comédia romântica padrão. Ele fala sobre autodescoberta, amadurecimento e o valor de olhar para dentro antes de procurar alguém lá fora. Montana começa querendo provar algo para os outros, para a mãe, para a irmã, para a sociedade, mas acaba descobrindo que o amor verdadeiro não é uma meta de prazo, e sim uma consequência de estar bem consigo mesma. A história abre mostrando a vida da Montana Moore, que parece saída de um comercial de sucesso. Uniforme impecável, sorriso treinado, passaporte cheio de carimbos e aquela confiança que só quem já voou muito carrega. Ela é comissária de bordo e ama o que faz: viajar, conhecer lugares diferentes, ver o sol nascer em um país e se pôr em outro. O problema é que, mesmo cercada de gente o tempo todo, Montana vive sentindo um vazio. Ela vê casais apaixonados embarcando, noivos indo para a lua de mel, famílias felizes, e não consegue deixar de se perguntar: por que não comigo? A mãe dela, Catherine, é uma figura forte, elegante e exigente, o tipo de mulher que acredita que casamento é sinônimo de sucesso pessoal. E essa pressão familiar pesa bastante sobre Montana. Só que o golpe final vem quando ela descobre que a irmã mais nova, Cherie, vai se casar. É como se o mundo parasse por alguns segundos.
A irmã dela, mais nova e até pouco tempo atrás super indecisa com os namoros, agora está prestes a subir no altar. Montana, que sempre foi vista como a irmã que tem tudo resolvido, de repente se sente ficando para trás. E é nessa mistura de orgulho ferido e medo de ficar sozinha que nasce a ideia mais maluca e engraçada da história. Montana decide que vai encontrar o amor da sua vida em 30 dias, antes do casamento da irmã. Sim, ela transforma a própria vida amorosa em uma espécie de missão impossível. A partir daí, começa uma corrida contra o tempo, cheia de planos mirabolantes e reencontros que vão do constrangedor ao totalmente absurdo. Mas ela não está sozinha nessa empreitada. Suas melhores amigas, Sam e Gale, entram de cabeça na missão. Sam é a amiga mais ousada, divertida e cheia de ideias malucas, enquanto Gale é mais pé no chão, mas adora ver onde essa loucura vai dar. Juntas, elas montam uma verdadeira operação caça-namorado. Usando contatos da companhia aérea, elas começam a rastrear os voos dos antigos amores de Montana. Pilotos, empresários, músicos, todo tipo de cara que um dia passou pela vida dela. A ideia é simples, na teoria. Ela vai tentar esbarrar nesses ex-namorados durante as viagens e ver se algum deles é o cara certo. O plano parece até bem montado no papel, mas na prática é um desastre divertido. O primeiro reencontro já é um show de confusão. Montana embarca cheia de expectativas, com aquele sorriso preparado só para perceber que o cara continua o mesmo, egoísta, centrado em si e sem o menor interesse em compromisso. Cada voo vira uma nova tentativa, uma nova frustração, e cada pouso traz uma dose de realidade. Enquanto isso, o William Wright, vizinho e melhor amigo de infância de Montana, vai acompanhando de perto toda essa loucura. Ele é escritor, tranquilo, o tipo de cara que não faz alarde, mas que está sempre lá quando ela precisa. Eles têm uma amizade leve, cheia de brincadeiras, mas dá para sentir que existe uma conexão maior escondida ali. Só que Montana está tão obcecada pela ideia de achar o amor ideal que não percebe o que está bem na frente dela. Depois de decidir que vai achar o amor da sua vida em 30 dias, Montana Moore entra oficialmente em modo missão impossível. Ela e suas amigas montam um verdadeiro quartel-general do romance, com direito a mapa, cronograma e uma lista completa dos ex-namorados que podem ser revisitados. E o mais maluco é que, como ela trabalha como comissária de bordo, essa busca pelo amor literalmente acontece no ar, entre aeroportos, conexões e voos cheios de esperança. E vergonha alheia também. Logo de cara, Montana embarca cheia de confiança. O primeiro alvo da lista é um antigo namorado que agora parece estar super bem de vida. Ela se arruma toda, ensaia o que vai dizer e imagina aquela cena de reencontro de filme com música romântica tocando no fundo. Só que, claro, nada sai como planejado. O cara não mudou nada, continua egocêntrico e completamente focado em si mesmo. Montana percebe rapidinho que aquele avião já partiu há muito tempo. Mas em vez de desistir, ela encara tudo com humor, mesmo quando a vontade é de sumir do mapa. O segundo reencontro é ainda mais constrangedor. Ela encontra um ex que parecia promissor, charmoso e atencioso, até descobrir que ele agora é noivo, e não com ela, obviamente. O momento é de pura saia justa, e a cena é tão hilária quanto dolorida. Montana tenta manter a compostura, mas por dentro tá gritando, "Por que comigo?" Enquanto essas tentativas desastrosas acontecem, as amigas dela estão sempre por trás das cenas, mandando mensagens, ajudando a organizar os próximos encontros, rindo das trapalhadas e incentivando Montana a continuar. Sam, a mais ousada, é a responsável por colocar um pouco de fogo na história. Ela acha que Montana precisa se jogar sem medo. Já Gale, a mais equilibrada, tenta lembrar a amiga de que talvez o amor não seja algo que se planeje como um voo. E claro, o William Wright, o vizinho e melhor amigo de Montana, continua sendo o porto seguro dela. Ele escuta cada história, dá conselhos e tenta não demonstrar o quanto se importa. Dá para sentir que ele sofre um pouquinho a cada nova tentativa dela, mas não fala nada. É aquele tipo de amor silencioso que vai crescendo devagar enquanto ela corre atrás do que acha que quer. Em uma das viagens, Montana reencontra um cara que parece ser o pacote completo, bonito, bem-sucedido, simpático e disposto a conversar. Ela começa a achar que finalmente pode ter encontrado o cara certo. Os encontros são fofos, as conversas fluem e por um momento ela acredita que tudo vai dar certo.
Mas logo vem a virada. O cara é casado, e aí o chão dela cai de vez. Essa sequência é uma das mais engraçadas e ao mesmo tempo mais sinceras do filme. Montana percebe que, no fundo, ela tem tentado encaixar qualquer homem no papel de par ideal, mesmo quando claramente não dá. É aquele momento em que o público começa a torcer para ela se enxergar melhor, para parar de buscar aprovação e só respirar um pouco. Entre uma decepção e outra, o filme vai mostrando como Montana, mesmo tentando rir de tudo, começa a ficar cansada. Cada reencontro é um lembrete de que talvez ela esteja procurando no lugar errado. Ainda assim, ela insiste, porque acredita que precisa aparecer com alguém no casamento da irmã. E é aqui que o humor se mistura com emoção de verdade, porque no fundo todo mundo entende o medo dela de parecer atrasada em relação aos outros. Durante uma conversa com William, Montana deixa escapar que só quer sentir que é suficiente para alguém. Ele, com aquele jeito calmo e sincero, responde algo que fica martelando na cabeça dela. Talvez você precise se sentir suficiente para si mesma primeiro. É uma daquelas falas simples que dizem tudo. Depois de tantos voos, encontros desastrosos e situações constrangedoras, Montana começa a perceber algo que vinha ignorando. Não é nos ex-namorados que está a resposta para o seu coração, e nem em um prazo apertado que o amor se resolve. Toda a corrida contra o tempo, a lista de 30 dias, os reencontros com caras do passado, os roteiros malucos entre aeroportos, serviu para mostrar que o amor verdadeiro não é sobre correr atrás, mas sobre enxergar o que já está ao seu lado. Enquanto isso, William continua sendo aquele amigo presente, firme e paciente. Ele escuta, aconselha e ri das trapalhadas de Montana, mas acima de tudo, observa. Ele conhece Montana melhor do que qualquer ex-namorado jamais poderia, sabe das suas manias, dos seus sonhos e dos seus medos. E aos poucos, Montana começa a perceber que todos os sinais de amor que procurava lá fora estavam bem diante dela o tempo todo. Montana é o tipo de mulher que todo mundo admira, elegante, esperta, simpática, mas ao mesmo tempo carrega aquela insegurança que muita gente entende bem, a pressão de achar o amor na hora certa. E para piorar, a irmã mais nova dela anuncia que vai se casar. Isso cai como uma bomba na vida de Montana, porque, convenhamos, quem nunca se sentiu meio ultrapassado quando um parente mais novo dá um passo que você ainda não conseguiu dar? É aí que a comédia começa a pegar fogo. Determinada a não ser a única solteira da família durante o casamento da irmã, Montana decide que vai encontrar o homem ideal em 30 dias. Isso mesmo, um mês para achar o amor da vida. Só que, em vez de conhecer alguém novo, ela resolve revisitar o passado. E aí vem a parte divertida e caótica da história. Com a ajuda de suas amigas e colegas de trabalho, ela faz uma verdadeira operação de voo para encontrar antigos namorados e paqueras que possam, quem sabe, ter se tornado o cara certo agora. A missão vira quase uma corrida contra o tempo e contra os próprios sentimentos. Porque entre voos, malas, embarques e desencontros, Montana vai revisitando memórias, erros e ilusões. Cada reencontro é uma mistura de nostalgia e constrangimento. O cara que parecia perfeito, o que era bonito mas imaturo, o que fugiu do compromisso e por aí vai. O filme vai mostrando de forma leve e divertida como às vezes a gente insiste em procurar o amor em lugares que já se esgotaram, só porque é mais fácil voltar ao conhecido do que encarar o novo. O que deixa tudo ainda mais interessante é a relação dela com William Wright, o vizinho e amigo de longa data, que está sempre por perto. O típico cara que ela nunca viu de verdade, sabe? Aquela amizade que é tão confortável que a gente nem imagina que pode ser amor. Enquanto Montana tá lá se jogando nos reencontros e correndo atrás de ex-namorados, William observa tudo, meio que torcendo por ela, meio que tentando entender o que sente. Entre voos cheios de confusões, situações embaraçosas e risadas garantidas, Voando para o Amor vai além da comédia romântica padrão. Ele fala sobre autodescoberta, amadurecimento e o valor de olhar para dentro antes de procurar alguém lá fora. Montana começa querendo provar algo para os outros, para a mãe, para a irmã, para a sociedade, mas acaba descobrindo que o amor verdadeiro não é uma meta de prazo, e sim uma consequência de estar bem consigo mesma. A história abre mostrando a vida da Montana Moore, que parece saída de um comercial de sucesso.
Uniforme impecável, sorriso treinado, passaporte cheio de carimbos e aquela confiança que só quem já voou muito carrega. Ela é comissária de bordo e ama o que faz: viajar, conhecer lugares diferentes, ver o sol nascer em um país e se pôr em outro. O problema é que, mesmo cercada de gente o tempo todo, Montana vive sentindo um vazio. Ela vê casais apaixonados embarcando, noivos indo para a lua de mel, famílias felizes, e não consegue deixar de se perguntar: por que não comigo? A mãe dela, Catherine, é uma figura forte, elegante e exigente, o tipo de mulher que acredita que casamento é sinônimo de sucesso pessoal. E essa pressão familiar pesa bastante sobre Montana. Só que o golpe final vem quando ela descobre que a irmã mais nova, Cherie, vai se casar. É como se o mundo parasse por alguns segundos. A irmã dela, mais nova e até pouco tempo atrás super indecisa com os namoros, agora está prestes a subir no altar. Montana, que sempre foi vista como a irmã que tem tudo resolvido, de repente se sente ficando para trás. E é nessa mistura de orgulho ferido e medo de ficar sozinha que nasce a ideia mais maluca e engraçada da história. Montana decide que vai encontrar o amor da sua vida em 30 dias, antes do casamento da irmã. Sim, ela transforma a própria vida amorosa em uma espécie de missão impossível. A partir daí, começa uma corrida contra o tempo, cheia de planos mirabolantes e reencontros que vão do constrangedor ao totalmente absurdo. Mas ela não está sozinha nessa empreitada. Suas melhores amigas, Sam e Gale, entram de cabeça na missão. Sam é a amiga mais ousada, divertida e cheia de ideias malucas, enquanto Gale é mais pé no chão, mas adora ver onde essa loucura vai dar. Juntas, elas montam uma verdadeira operação caça-namorado. Usando contatos da companhia aérea, elas começam a rastrear os voos dos antigos amores de Montana. Pilotos, empresários, músicos, todo tipo de cara que um dia passou pela vida dela. A ideia é simples, na teoria. Ela vai tentar esbarrar nesses ex-namorados durante as viagens e ver se algum deles é o cara certo. O plano parece até bem montado no papel, mas na prática é um desastre divertido. O primeiro reencontro já é um show de confusão. Montana embarca cheia de expectativas, com aquele sorriso preparado só para perceber que o cara continua o mesmo, egoísta, centrado em si e sem o menor interesse em compromisso. Cada voo vira uma nova tentativa, uma nova frustração, e cada pouso traz uma dose de realidade. Enquanto isso, o William Wright, vizinho e melhor amigo de infância de Montana, vai acompanhando de perto toda essa loucura. Ele é escritor, tranquilo, o tipo de cara que não faz alarde, mas que está sempre lá quando ela precisa. Eles têm uma amizade leve, cheia de brincadeiras, mas dá para sentir que existe uma conexão maior escondida ali. Só que Montana está tão obcecada pela ideia de achar o amor ideal que não percebe o que está bem na frente dela. Depois de decidir que vai achar o amor da sua vida em 30 dias, Montana Moore entra oficialmente em modo missão impossível. Ela e suas amigas montam um verdadeiro quartel-general do romance, com direito a mapa, cronograma e uma lista completa dos ex-namorados que podem ser revisitados. E o mais maluco é que, como ela trabalha como comissária de bordo, essa busca pelo amor literalmente acontece no ar, entre aeroportos, conexões e voos cheios de esperança. E vergonha alheia também. Logo de cara, Montana embarca cheia de confiança. O primeiro alvo da lista é um antigo namorado que agora parece estar super bem de vida. Ela se arruma toda, ensaia o que vai dizer e imagina aquela cena de reencontro de filme com música romântica tocando no fundo. Só que, claro, nada sai como planejado. O cara não mudou nada, continua egocêntrico e completamente focado em si mesmo. Montana percebe rapidinho que aquele avião já partiu há muito tempo. Mas em vez de desistir, ela encara tudo com humor, mesmo quando a vontade é de sumir do mapa. O segundo reencontro é ainda mais constrangedor. Ela encontra um ex que parecia promissor, charmoso e atencioso, até descobrir que ele agora é noivo, e não com ela, obviamente. O momento é de pura saia justa, e a cena é tão hilária quanto dolorida. Montana tenta manter a compostura, mas por dentro tá gritando: "Por que comigo?" Enquanto essas tentativas desastrosas acontecem, as amigas dela estão sempre por trás das cenas, mandando mensagens, ajudando a organizar os próximos encontros, rindo das trapalhadas e incentivando Montana a continuar.
Sam, a mais ousada, é a responsável por colocar um pouco de fogo na história. Ela acha que Montana precisa se jogar sem medo. Já Gale, a mais equilibrada, tenta lembrar a amiga de que talvez o amor não seja algo que se planeje como um voo. E claro, o William Wright, o vizinho e melhor amigo de Montana, continua sendo o porto seguro dela. Ele escuta cada história, dá conselhos e tenta não demonstrar o quanto se importa. Dá para sentir que ele sofre um pouquinho a cada nova tentativa dela, mas não fala nada. É aquele tipo de amor silencioso que vai crescendo devagar enquanto ela corre atrás do que acha que quer. Em uma das viagens, Montana reencontra um cara que parece ser o pacote completo, bonito, bem-sucedido, simpático e disposto a conversar. Ela começa a achar que finalmente pode ter encontrado o cara certo. Os encontros são fofos, as conversas fluem e por um momento ela acredita que tudo vai dar certo. Mas logo vem a virada. O cara é casado e aí o chão dela cai de vez. Essa sequência é uma das mais engraçadas e ao mesmo tempo mais sinceras do filme. Montana percebe que, no fundo, ela tem tentado encaixar qualquer homem no papel de par ideal, mesmo quando claramente não dá. É aquele momento em que o público começa a torcer para ela se enxergar melhor, para parar de buscar aprovação e só respirar um pouco. Entre uma decepção e outra, o filme vai mostrando como Montana, mesmo tentando rir de tudo, começa a ficar cansada. Cada reencontro é um lembrete de que talvez ela esteja procurando no lugar errado. Ainda assim, ela insiste, porque acredita que precisa aparecer com alguém no casamento da irmã. E é aqui que o humor se mistura com emoção de verdade, porque no fundo todo mundo entende o medo dela de parecer atrasada em relação aos outros. Durante uma conversa com William, Montana deixa escapar que só quer sentir que é suficiente para alguém. Ele, com aquele jeito calmo e sincero, responde algo que fica martelando na cabeça dela. Talvez você precise se sentir suficiente para si mesma primeiro. É uma daquelas falas simples que dizem tudo. Depois de tantos voos, encontros desastrosos e situações constrangedoras, Montana começa a perceber algo que vinha ignorando. Não é nos ex-namorados que está a resposta para o seu coração, e nem em um prazo apertado que o amor se resolve. Toda a corrida contra o tempo, a lista de 30 dias, os reencontros com caras do passado, os roteiros malucos entre aeroportos, serviu para mostrar que o amor verdadeiro não é sobre correr atrás, mas sobre enxergar o que já está ao seu lado. Enquanto isso, William continua sendo aquele amigo presente, firme e paciente. Ele escuta, aconselha e ri das trapalhadas de Montana, mas acima de tudo, observa. Ele conhece Montana melhor do que qualquer ex-namorado jamais poderia, sabe das suas manias, dos seus sonhos e dos seus medos. E aos poucos, Montana começa a perceber que todos os sinais de amor que procurava lá fora estavam bem diante dela o tempo todo. Montana é o tipo de mulher que todo mundo admira, elegante, esperta, simpática, mas ao mesmo tempo carrega aquela insegurança que muita gente entende bem, a pressão de achar o amor na hora certa. E para piorar, a irmã mais nova dela anuncia que vai se casar. Isso cai como uma bomba na vida de Montana, porque, convenhamos, quem nunca se sentiu meio ultrapassado quando um parente mais novo dá um passo que você ainda não conseguiu dar? É aí que a comédia começa a pegar fogo. Determinada a não ser a única solteira da família durante o casamento da irmã, Montana decide que vai encontrar o homem ideal em 30 dias. Isso mesmo, um mês para achar o amor da vida. Só que, em vez de conhecer alguém novo, ela resolve revisitar o passado. E aí vem a parte divertida e caótica da história. Com a ajuda de suas amigas e colegas de trabalho, ela faz uma verdadeira operação de voo para encontrar antigos namorados e paqueras que possam, quem sabe, ter se tornado o cara certo agora. A missão vira quase uma corrida contra o tempo e contra os próprios sentimentos. Porque entre voos, malas, embarques e desencontros, Montana vai revisitando memórias, erros e ilusões. Cada reencontro é uma mistura de nostalgia e constrangimento. O cara que parecia perfeito, o que era bonito mas imaturo, o que fugiu do compromisso e por aí vai. O filme vai mostrando de forma leve e divertida como às vezes a gente insiste em procurar o amor em lugares que já se esgotaram, só porque é mais fácil voltar ao conhecido do que encarar o novo. O que deixa tudo ainda mais interessante é a relação dela com William Wright, o vizinho e amigo de longa data, que está sempre por perto. O típico cara que ela nunca viu de verdade, sabe?
Aquela amizade que é tão confortável que a gente nem imagina que pode ser amor. Enquanto Montana tá lá se jogando nos reencontros e correndo atrás de ex-namorados, William observa tudo, meio que torcendo por ela, meio que tentando entender o que sente. Entre voos cheios de confusões, situações embaraçosas e risadas garantidas, Voando para o Amor vai além da comédia romântica padrão. Ele fala sobre autodescoberta, amadurecimento e o valor de olhar para dentro antes de procurar alguém lá fora. Montana começa querendo provar algo para os outros, para a mãe, para a irmã, para a sociedade, mas acaba descobrindo que o amor verdadeiro não é uma meta de prazo, e sim uma consequência de estar bem consigo mesma. A história abre mostrando a vida da Montana Moore, que parece saída de um comercial de sucesso. Uniforme impecável, sorriso treinado, passaporte cheio de carimbos e aquela confiança que só quem já voou muito carrega. Ela é comissária de bordo e ama o que faz: viajar, conhecer lugares diferentes, ver o sol nascer em um país e se pôr em outro. O problema é que, mesmo cercada de gente o tempo todo, Montana vive sentindo um vazio. Ela vê casais apaixonados embarcando, noivos indo para a lua de mel, famílias felizes, e não consegue deixar de se perguntar: por que não comigo? A mãe dela, Catherine, é uma figura forte, elegante e exigente, o tipo de mulher que acredita que casamento é sinônimo de sucesso pessoal. E essa pressão familiar pesa bastante sobre Montana. Só que o golpe final vem quando ela descobre que a irmã mais nova, Cherie, vai se casar. É como se o mundo parasse por alguns segundos. A irmã dela, mais nova e até pouco tempo atrás super indecisa com os namoros, agora está prestes a subir no altar. Montana, que sempre foi vista como a irmã que tem tudo resolvido, de repente se sente ficando para trás. E é nessa mistura de orgulho ferido e medo de ficar sozinha que nasce a ideia mais maluca e engraçada da história. Montana decide que vai encontrar o amor da sua vida em 30 dias, antes do casamento da irmã. Sim, ela transforma a própria vida amorosa em uma espécie de missão impossível. A partir daí, começa uma corrida contra o tempo, cheia de planos mirabolantes e reencontros que vão do constrangedor ao totalmente absurdo. Mas ela não está sozinha nessa empreitada. Suas melhores amigas, Sam e Gail, entram de cabeça na missão. Sam é a amiga mais ousada, divertida e cheia de ideias malucas, enquanto Gail é mais pé no chão, mas adora ver onde essa loucura vai dar. Juntas, elas montam uma verdadeira operação caça-namorado. Usando contatos da companhia aérea, elas começam a rastrear os voos dos antigos amores de Montana, pilotos, empresários, músicos, todo tipo de cara que um dia passou pela vida dela. A ideia é simples, na teoria. Ela vai tentar esbarrar nesses ex-namorados durante as viagens e ver se algum deles é o cara certo. O plano parece até bem montado no papel, mas na prática é um desastre divertido. O primeiro reencontro já é um show de confusão. Montana embarca cheia de expectativas, com aquele sorriso preparado só para perceber que o cara continua o mesmo, egoísta, centrado em si e sem o menor interesse em compromisso. Cada voo vira uma nova tentativa, uma nova frustração, e cada pouso traz uma dose de realidade. Enquanto isso, o William Wright, vizinho e melhor amigo de infância de Montana, vai acompanhando de perto toda essa loucura. Ele é escritor, tranquilo, o tipo de cara que não faz alarde, mas que está sempre lá quando ela precisa. Eles têm uma amizade leve, cheia de brincadeiras, mas dá para sentir que existe uma conexão maior escondida ali. Só que Montana está tão obcecada pela ideia de achar o amor ideal que não percebe o que está bem na frente dela. Depois de decidir que vai achar o amor da sua vida em 30 dias, Montana Moore entra oficialmente em modo missão impossível. Ela e suas amigas montam um verdadeiro quartel-general do romance, com direito a mapa, cronograma e uma lista completa dos ex-namorados que podem ser revisitados. E o mais maluco é que, como ela trabalha como comissária de bordo, essa busca pelo amor literalmente acontece no ar, entre aeroportos, conexões e voos cheios de esperança. E vergonha alheia também. Logo de cara, Montana embarca cheia de confiança. O primeiro alvo da lista é um antigo namorado que agora parece estar super bem de vida. Ela se arruma toda, ensaia o que vai dizer e imagina aquela cena de reencontro de filme com música romântica tocando no fundo. Só que, claro, nada sai como planejado.
O cara não mudou nada, continua egocêntrico e completamente focado em si mesmo. Montana percebe rapidinho que aquele avião já partiu há muito tempo. Mas em vez de desistir, ela encara tudo com humor, mesmo quando a vontade é de sumir do mapa. O segundo reencontro é ainda mais constrangedor. Ela encontra um ex que parecia promissor, charmoso e atencioso, até descobrir que ele agora é noivo, e não com ela, obviamente. O momento é de pura saia justa, e a cena é tão hilária quanto dolorida. Montana tenta manter a compostura, mas por dentro tá gritando: "Por que comigo?" Enquanto essas tentativas desastrosas acontecem, as amigas dela estão sempre por trás das cenas, mandando mensagens, ajudando a organizar os próximos encontros, rindo das trapalhadas e incentivando Montana a continuar. Sam, a mais ousada, é a responsável por colocar um pouco de fogo na história. Ela acha que Montana precisa se jogar sem medo. Já Gale, a mais equilibrada, tenta lembrar a amiga de que talvez o amor não seja algo que se planeje como um voo. E claro, o William Wright, o vizinho e melhor amigo de Montana, continua sendo o porto seguro dela. Ele escuta cada história, dá conselhos e tenta não demonstrar o quanto se importa. Dá para sentir que ele sofre um pouquinho a cada nova tentativa dela, mas não fala nada. É aquele tipo de amor silencioso que vai crescendo devagar enquanto ela corre atrás do que acha que quer. Em uma das viagens, Montana reencontra um cara que parece ser o pacote completo: bonito, bem-sucedido, simpático e disposto a conversar. Ela começa a achar que finalmente pode ter encontrado o cara certo. Os encontros são fofos, as conversas fluem e por um momento ela acredita que tudo vai dar certo. Mas logo vem a virada. O cara é casado e aí o chão dela cai de vez. Essa sequência é uma das mais engraçadas e ao mesmo tempo mais sinceras do filme. Montana percebe que, no fundo, ela tem tentado encaixar qualquer homem no papel de par ideal, mesmo quando claramente não dá. É aquele momento em que o público começa a torcer para ela se enxergar melhor, para parar de buscar aprovação e só respirar um pouco. Entre uma decepção e outra, o filme vai mostrando como Montana, mesmo tentando rir de tudo, começa a ficar cansada. Cada reencontro é um lembrete de que talvez ela esteja procurando no lugar errado. Ainda assim, ela insiste, porque acredita que precisa aparecer com alguém no casamento da irmã. E é aqui que o humor se mistura com emoção de verdade, porque no fundo todo mundo entende o medo dela de parecer atrasada em relação aos outros. Durante uma conversa com William, Montana deixa escapar que só quer sentir que é suficiente para alguém. Ele, com aquele jeito calmo e sincero, responde algo que fica martelando na cabeça dela. Talvez você precise se sentir suficiente para si mesma primeiro. É uma daquelas falas simples que dizem tudo. Depois de tantos voos, encontros desastrosos e situações constrangedoras, Montana começa a perceber algo que vinha ignorando. Não é nos ex-namorados que está a resposta para o seu coração, e nem em um prazo apertado que o amor se resolve. Toda a corrida contra o tempo, a lista de 30 dias, os reencontros com caras do passado, os roteiros malucos entre aeroportos, serviu para mostrar que o amor verdadeiro não é sobre correr atrás, mas sobre enxergar o que já está ao seu lado. Enquanto isso, William continua sendo aquele amigo presente, firme e paciente. Ele escuta, aconselha e ri das trapalhadas de Montana, mas acima de tudo, observa. Ele conhece Montana melhor do que qualquer ex-namorado jamais poderia, sabe das suas manias, dos seus sonhos e dos seus medos. E aos poucos, Montana começa a perceber que todos os sinais de amor que procurava lá fora estavam bem diante dela o tempo todo. Montana é o tipo de mulher que todo mundo admira. Elegante, esperta, simpática, mas ao mesmo tempo carrega aquela insegurança que muita gente entende bem, a pressão de achar o amor na hora certa. E para piorar, a irmã mais nova dela anuncia que vai se casar. Isso cai como uma bomba na vida de Montana, porque, convenhamos, quem nunca se sentiu meio ultrapassado quando um parente mais novo dá um passo que você ainda não conseguiu dar? É aí que a comédia começa a pegar fogo. Determinada a não ser a única solteira da família durante o casamento da irmã, Montana decide que vai encontrar o homem ideal em 30 dias. Isso mesmo, um mês para achar o amor da vida. Só que, em vez de conhecer alguém novo, ela resolve revisitar o passado. E aí vem a parte divertida e caótica da história.
Com a ajuda de suas amigas e colegas de trabalho, ela faz uma verdadeira operação de voo para encontrar antigos namorados e paqueras que possam, quem sabe, ter se tornado o cara certo agora. A missão vira quase uma corrida contra o tempo e contra os próprios sentimentos. Porque entre voos, malas, embarques e desencontros, Montana vai revisitando memórias, erros e ilusões. Cada reencontro é uma mistura de nostalgia e constrangimento. O cara que parecia perfeito, o que era bonito mas imaturo, o que fugiu do compromisso e por aí vai. O filme vai mostrando de forma leve e divertida como às vezes a gente insiste em procurar o amor em lugares que já se esgotaram, só porque é mais fácil voltar ao conhecido do que encarar o novo. O que deixa tudo ainda mais interessante é a relação dela com William Wright, o vizinho e amigo de longa data, que está sempre por perto. O típico cara que ela nunca viu de verdade, sabe? Aquela amizade que é tão confortável que a gente nem imagina que pode ser amor. Enquanto Montana está lá se jogando nos reencontros e correndo atrás de ex-namorados, William observa tudo, meio que torcendo por ela, meio que tentando entender o que sente. Entre voos cheios de confusões, situações embaraçosas e risadas garantidas, Voando para o Amor vai além da comédia romântica padrão. Ele fala sobre autodescoberta, amadurecimento e o valor de olhar para dentro antes de procurar alguém lá fora. Montana começa querendo provar algo para os outros, para a mãe, para a irmã, para a sociedade, mas acaba descobrindo que o amor verdadeiro não é uma meta de prazo, e sim uma consequência de estar bem consigo mesma. A história abre mostrando a vida da Montana Moore, que parece saída de um comercial de sucesso. Uniforme impecável, sorriso treinado, passaporte cheio de carimbos e aquela confiança que só quem já voou muito carrega. Ela é comissária de bordo e ama o que faz: viajar, conhecer lugares diferentes, ver o sol nascer em um país e se pôr em outro. O problema é que mesmo cercada de gente o tempo todo, Montana vive sentindo um vazio. Ela vê casais apaixonados embarcando, noivos indo para a lua de mel, famílias felizes, e não consegue deixar de se perguntar: por que não comigo? A mãe dela, Catherine, é uma figura forte, elegante e exigente, o tipo de mulher que acredita que casamento é sinônimo de sucesso pessoal. E essa pressão familiar pesa bastante sobre Montana. Só que o golpe final vem quando ela descobre que a irmã mais nova, Cherie, vai se casar. É como se o mundo parasse por alguns segundos. A irmã dela, mais nova e até pouco tempo atrás super indecisa com os namoros, agora está prestes a subir no altar. Montana, que sempre foi vista como a irmã que tem tudo resolvido, de repente se sente ficando para trás. E é nessa mistura de orgulho ferido e medo de ficar sozinha que nasce a ideia mais maluca e engraçada da história. Montana decide que vai encontrar o amor da sua vida em 30 dias, antes do casamento da irmã. Sim, ela transforma a própria vida amorosa em uma espécie de missão impossível. A partir daí, começa uma corrida contra o tempo, cheia de planos mirabolantes e reencontros que vão do constrangedor ao totalmente absurdo. Mas ela não está sozinha nessa empreitada. Suas melhores amigas, Sam e Gail, entram de cabeça na missão. Sam é a amiga mais ousada, divertida e cheia de ideias malucas, enquanto Gail é mais pé no chão, mas adora ver onde essa loucura vai dar. Juntas, elas montam uma verdadeira operação caça-namorado. Usando contatos da companhia aérea, elas começam a rastrear os voos dos antigos amores de Montana, pilotos, empresários, músicos, todo tipo de cara que um dia passou pela vida dela. A ideia é simples, na teoria. Ela vai tentar esbarrar nesses ex-namorados durante as viagens e ver se algum deles é o cara certo. O plano parece até bem montado no papel, mas na prática é um desastre divertido. O primeiro reencontro já é um show de confusão. Montana embarca cheia de expectativas, com aquele sorriso preparado só para perceber que o cara continua o mesmo, egoísta, centrado em si e sem o menor interesse em compromisso. Cada voo vira uma nova tentativa, uma nova frustração, e cada pouso traz uma dose de realidade. Enquanto isso, o William Wright, vizinho e melhor amigo de infância de Montana, vai acompanhando de perto toda essa loucura. Ele é escritor, tranquilo, o tipo de cara que não faz alarde, mas que está sempre lá quando ela precisa.
Eles têm uma amizade leve, cheia de brincadeiras, mas dá para sentir que existe uma conexão maior escondida ali. Só que Montana tá tão obcecada pela ideia de achar o amor ideal que não percebe o que tá bem na frente dela. Depois de decidir que vai achar o amor da sua vida em 30 dias, Montana Moore entra oficialmente em modo Missão Impossível. Ela e suas amigas montam um verdadeiro quartel-general do romance, com direito a mapa, cronograma e uma lista completa dos ex-namorados que podem ser revisitados. E o mais maluco é que, como ela trabalha como comissária de bordo, essa busca pelo amor literalmente acontece no ar, entre aeroportos, conexões e voos cheios de esperança. E vergonha alheia também. Logo de cara, Montana embarca cheia de confiança. O primeiro alvo da lista é um antigo namorado que agora parece estar super bem de vida. Ela se arruma toda, ensaia o que vai dizer e imagina aquela cena de reencontro de filme com música romântica tocando no fundo. Só que, claro, nada sai como planejado. O cara não mudou nada, continua egocêntrico e completamente focado em si mesmo. Montana percebe rapidinho que aquele avião já partiu há muito tempo. Mas em vez de desistir, ela encara tudo com humor, mesmo quando a vontade é de sumir do mapa. O segundo reencontro é ainda mais constrangedor. Ela encontra um ex que parecia promissor, charmoso e atencioso, até descobrir que ele agora é noivo, e não com ela, obviamente. O momento é de pura saia justa, e a cena é tão hilária quanto dolorida. Montana tenta manter a compostura, mas por dentro tá gritando: "Por que comigo?" Enquanto essas tentativas desastrosas acontecem, as amigas dela estão sempre por trás das cenas, mandando mensagens, ajudando a organizar os próximos encontros, rindo das trapalhadas e incentivando Montana a continuar. Sam, a mais ousada, é a responsável por colocar um pouco de fogo na história. Ela acha que Montana precisa se jogar sem medo. Já Gale, a mais equilibrada, tenta lembrar a amiga de que talvez o amor não seja algo que se planeje como um voo. E claro, o William Wright, o vizinho e melhor amigo de Montana, continua sendo o porto seguro dela. Ele escuta cada história, dá conselhos e tenta não demonstrar o quanto se importa. Dá para sentir que ele sofre um pouquinho a cada nova tentativa dela, mas não fala nada. É aquele tipo de amor silencioso que vai crescendo devagar enquanto ela corre atrás do que acha que quer. Em uma das viagens, Montana reencontra um cara que parece ser o pacote completo, bonito, bem-sucedido, simpático e disposto a conversar. Ela começa a achar que finalmente pode ter encontrado o cara certo. Os encontros são fofos, as conversas fluem e por um momento ela acredita que tudo vai dar certo. Mas logo vem a virada. O cara é casado e aí o chão dela cai de vez. Essa sequência é uma das mais engraçadas e ao mesmo tempo mais sinceras do filme. Montana percebe que, no fundo, ela tem tentado encaixar qualquer homem no papel de par ideal, mesmo quando claramente não dá. É aquele momento em que o público começa a torcer para ela se enxergar melhor, para parar de buscar aprovação e só respirar um pouco. Entre uma decepção e outra, o filme vai mostrando como Montana, mesmo tentando rir de tudo, começa a ficar cansada. Cada reencontro é um lembrete de que talvez ela esteja procurando no lugar errado. Ainda assim, ela insiste, porque acredita que precisa aparecer com alguém no casamento da irmã. E é aqui que o humor se mistura com emoção de verdade, porque no fundo todo mundo entende o medo dela de parecer atrasada em relação aos outros. Durante uma conversa com William, Montana deixa escapar que só quer sentir que é suficiente para alguém. Ele, com aquele jeito calmo e sincero, responde algo que fica martelando na cabeça dela. Talvez você precise se sentir suficiente para si mesma primeiro. É uma daquelas falas simples que dizem tudo. Depois de tantos voos, encontros desastrosos e situações constrangedoras, Montana começa a perceber algo que vinha ignorando. Não é nos ex-namorados que está a resposta para o seu coração, e nem em um prazo apertado que o amor se resolve. Toda a corrida contra o tempo, a lista de 30 dias, os reencontros com caras do passado, os roteiros malucos entre aeroportos, serviu para mostrar que o amor verdadeiro não é sobre correr atrás, mas sobre enxergar o que já está ao seu lado. Enquanto isso, William continua sendo aquele amigo presente, firme e paciente. Ele escuta, aconselha e ri das trapalhadas de Montana, mas acima de tudo, observa. Ele conhece Montana melhor do que qualquer ex-namorado jamais poderia, sabe das suas manias, dos seus sonhos e dos seus medos. E aos poucos, Montana começa a perceber que todos os sinais de amor que procurava lá fora estavam bem diante dela o tempo todo.
Montana é o tipo de mulher que todo mundo admira, elegante, esperta, simpática, mas ao mesmo tempo carrega aquela insegurança que muita gente entende bem, a pressão de achar o amor na hora certa. E para piorar, a irmã mais nova dela anuncia que vai se casar. Isso cai como uma bomba na vida de Montana, porque, convenhamos, quem nunca se sentiu meio ultrapassado quando um parente mais novo dá um passo que você ainda não conseguiu dar? É aí que a comédia começa a pegar fogo. Determinada a não ser a única solteira da família durante o casamento da irmã, Montana decide que vai encontrar o homem ideal em 30 dias. Isso mesmo, um mês para achar o amor da vida. Só que, em vez de conhecer alguém novo, ela resolve revisitar o passado. E aí vem a parte divertida e caótica da história. Com a ajuda de suas amigas e colegas de trabalho, ela faz uma verdadeira operação de voo para encontrar antigos namorados e paqueras que possam, quem sabe, ter se tornado o cara certo agora. A missão vira quase uma corrida contra o tempo e contra os próprios sentimentos. Porque entre voos, malas, embarques e desencontros, Montana vai revisitando memórias, erros e ilusões. Cada reencontro é uma mistura de nostalgia e constrangimento. O cara que parecia perfeito, o que era bonito mas imaturo, o que fugiu do compromisso e por aí vai. O filme vai mostrando de forma leve e divertida como às vezes a gente insiste em procurar o amor em lugares que já se esgotaram, só porque é mais fácil voltar ao conhecido do que encarar o novo. O que deixa tudo ainda mais interessante é a relação dela com William Wright, o vizinho e amigo de longa data, que está sempre por perto. O típico cara que ela nunca viu de verdade, sabe? Aquela amizade que é tão confortável que a gente nem imagina que pode ser amor. Enquanto Montana tá lá se jogando nos reencontros e correndo atrás de ex-namorados, William observa tudo, meio que torcendo por ela, meio que tentando entender o que sente. Entre voos cheios de confusões, situações embaraçosas e risadas garantidas, Voando para o Amor vai além da comédia romântica padrão. Ele fala sobre autodescoberta, amadurecimento e o valor de olhar para dentro antes de procurar alguém lá fora. Montana começa querendo provar algo para os outros, para a mãe, para a irmã, para a sociedade, mas acaba descobrindo que o amor verdadeiro não é uma meta de prazo, e sim uma consequência de estar bem consigo mesma. A história abre mostrando a vida da Montana Moore, que parece saída de um comercial de sucesso. Uniforme impecável, sorriso treinado, passaporte cheio de carimbos e aquela confiança que só quem já voou muito carrega. Ela é comissária de bordo e ama o que faz, viajar, conhecer lugares diferentes, ver o sol nascer em um país e se pôr em outro. O problema é que mesmo cercada de gente o tempo todo, Montana vive sentindo um vazio. Ela vê casais apaixonados embarcando, noivos indo para a lua de mel, famílias felizes, e não consegue deixar de se perguntar, por que não comigo? A mãe dela, Catherine, é uma figura forte, elegante e exigente, o tipo de mulher que acredita que casamento é sinônimo de sucesso pessoal. E essa pressão familiar pesa bastante sobre Montana. Só que o golpe final vem quando ela descobre que a irmã mais nova, Cherie, vai se casar. É como se o mundo parasse por alguns segundos. A irmã dela, mais nova e até pouco tempo atrás super indecisa com os namoros, agora está prestes a subir no altar. Montana, que sempre foi vista como a irmã que tem tudo resolvido, de repente se sente ficando para trás. E é nessa mistura de orgulho ferido e medo de ficar sozinha que nasce a ideia mais maluca e engraçada da história. Montana decide que vai encontrar o amor da sua vida em 30 dias, antes do casamento da irmã. Sim, ela transforma a própria vida amorosa em uma espécie de missão impossível. A partir daí, começa uma corrida contra o tempo, cheia de planos mirabolantes e reencontros que vão do constrangedor ao totalmente absurdo. Mas ela não está sozinha nessa empreitada. Suas melhores amigas, Sam e Gail, entram de cabeça na missão. Sam é a amiga mais ousada, divertida e cheia de ideias malucas, enquanto Gail é mais pé no chão, mas adora ver onde essa loucura vai dar. Juntas, elas montam uma verdadeira operação caça-namorado. Usando contatos da companhia aérea, elas começam a rastrear os voos dos antigos amores de Montana, pilotos, empresários, músicos, todo tipo de cara que um dia passou pela vida dela.
A ideia é simples, na teoria. Ela vai tentar esbarrar nesses ex-namorados durante as viagens e ver se algum deles é o cara certo. O plano parece até bem montado no papel, mas na prática é um desastre divertido. O primeiro reencontro já é um show de confusão. Montana embarca cheia de expectativas, com aquele sorriso preparado só para perceber que o cara continua o mesmo, egoísta, centrado em si e sem o menor interesse em compromisso. Cada voo vira uma nova tentativa, uma nova frustração, e cada pouso traz uma dose de realidade. Enquanto isso, o William Wright, vizinho e melhor amigo de infância de Montana, vai acompanhando de perto toda essa loucura. Ele é escritor, tranquilo, o tipo de cara que não faz alarde, mas que está sempre lá quando ela precisa. Eles têm uma amizade leve, cheia de brincadeiras, mas dá para sentir que existe uma conexão maior escondida ali. Só que Montana está tão obcecada pela ideia de achar o amor ideal que não percebe o que está bem na frente dela. Depois de decidir que vai achar o amor da sua vida em 30 dias, Montana Moore entra oficialmente em modo Missão Impossível. Ela e suas amigas montam um verdadeiro quartel-general do romance, com direito a mapa, cronograma e uma lista completa dos ex-namorados que podem ser revisitados. E o mais maluco é que, como ela trabalha como comissária de bordo, essa busca pelo amor literalmente acontece no ar, entre aeroportos, conexões e voos cheios de esperança. E vergonha alheia também. Logo de cara, Montana embarca cheia de confiança. O primeiro alvo da lista é um antigo namorado que agora parece estar super bem de vida. Ela se arruma toda, ensaia o que vai dizer e imagina aquela cena de reencontro de filme com música romântica tocando no fundo. Só que, claro, nada sai como planejado. O cara não mudou nada, continua egocêntrico e completamente focado em si mesmo. Montana percebe rapidinho que aquele avião já partiu há muito tempo. Mas em vez de desistir, ela encara tudo com humor, mesmo quando a vontade é de sumir do mapa. O segundo reencontro é ainda mais constrangedor. Ela encontra um ex que parecia promissor, charmoso e atencioso, até descobrir que ele agora é noivo, e não com ela, obviamente. O momento é de pura saia justa, e a cena é tão hilária quanto dolorida. Montana tenta manter a compostura, mas por dentro tá gritando: "Por que comigo?" Enquanto essas tentativas desastrosas acontecem, as amigas dela estão sempre por trás das cenas, mandando mensagens, ajudando a organizar os próximos encontros, rindo das trapalhadas e incentivando Montana a continuar. Sam, a mais ousada, é a responsável por colocar um pouco de fogo na história. Ela acha que Montana precisa se jogar sem medo. Já Gale, a mais equilibrada, tenta lembrar a amiga de que talvez o amor não seja algo que se planeje como um voo. E claro, o William Wright, o vizinho e melhor amigo de Montana, continua sendo o porto seguro dela. Ele escuta cada história, dá conselhos e tenta não demonstrar o quanto se importa. Dá para sentir que ele sofre um pouquinho a cada nova tentativa dela, mas não fala nada. É aquele tipo de amor silencioso que vai crescendo devagar enquanto ela corre atrás do que acha que quer. Em uma das viagens, Montana reencontra um cara que parece ser o pacote completo, bonito, bem-sucedido, simpático e disposto a conversar. Ela começa a achar que finalmente pode ter encontrado o cara certo. Os encontros são fofos, as conversas fluem e por um momento ela acredita que tudo vai dar certo. Mas logo vem a virada. O cara é casado e aí o chão dela cai de vez. Essa sequência é uma das mais engraçadas e ao mesmo tempo mais sinceras do filme. Montana percebe que, no fundo, ela tem tentado encaixar qualquer homem no papel de par ideal, mesmo quando claramente não dá. É aquele momento em que o público começa a torcer para ela se enxergar melhor, para parar de buscar aprovação e só respirar um pouco. Entre uma decepção e outra, o filme vai mostrando como Montana, mesmo tentando rir de tudo, começa a ficar cansada. Cada reencontro é um lembrete de que talvez ela esteja procurando no lugar errado. Ainda assim, ela insiste, porque acredita que precisa aparecer com alguém no casamento da irmã. E é aqui que o humor se mistura com emoção de verdade, porque no fundo todo mundo entende o medo dela de parecer atrasada em relação aos outros. Durante uma conversa com William, Montana deixa escapar que só quer sentir que é suficiente para alguém. Ele, com aquele jeito calmo e sincero, responde algo que fica martelando na cabeça dela. Talvez você precise se sentir suficiente para si mesma primeiro. É uma daquelas falas simples que dizem tudo.
Depois de tantos voos, encontros desastrosos e situações constrangedoras, Montana começa a perceber algo que vinha ignorando. Não é nos ex-namorados que está a resposta para o seu coração, e nem em um prazo apertado que o amor se resolve. Toda a corrida contra o tempo, a lista de 30 dias, os reencontros com caras do passado, os roteiros malucos entre aeroportos, serviu para mostrar que o amor verdadeiro não é sobre correr atrás, mas sobre enxergar o que já está ao seu lado. Enquanto isso, William continua sendo aquele amigo presente, firme e paciente. Ele escuta, aconselha e ri das trapalhadas de Montana, mas acima de tudo, observa. Ele conhece Montana melhor do que qualquer ex-namorado jamais poderia, sabe das suas manias, dos seus sonhos e dos seus medos. E aos poucos, Montana começa a perceber que todos os sinais de amor que procurava lá fora estavam bem diante dela o tempo todo. Montana é o tipo de mulher que todo mundo admira, elegante, esperta, simpática, mas ao mesmo tempo carrega aquela insegurança que muita gente entende bem, a pressão de achar o amor na hora certa. E para piorar, a irmã mais nova dela anuncia que vai se casar. Isso cai como uma bomba na vida de Montana, porque, convenhamos, quem nunca se sentiu meio ultrapassado quando um parente mais novo dá um passo que você ainda não conseguiu dar? É aí que a comédia começa a pegar fogo. Determinada a não ser a única solteira da família durante o casamento da irmã, Montana decide que vai encontrar o homem ideal em 30 dias. Isso mesmo, um mês para achar o amor da vida. Só que, em vez de conhecer alguém novo, ela resolve revisitar o passado. E aí vem a parte divertida e caótica da história. Com a ajuda de suas amigas e colegas de trabalho, ela faz uma verdadeira operação de voo para encontrar antigos namorados e paqueras que possam, quem sabe, ter se tornado o cara certo agora. A missão vira quase uma corrida contra o tempo e contra os próprios sentimentos. Porque entre voos, malas, embarques e desencontros, Montana vai revisitando memórias, erros e ilusões. Cada reencontro é uma mistura de nostalgia e constrangimento. O cara que parecia perfeito, o que era bonito mas imaturo, o que fugiu do compromisso e por aí vai. O filme vai mostrando de forma leve e divertida como às vezes a gente insiste em procurar o amor em lugares que já se esgotaram, só porque é mais fácil voltar ao conhecido do que encarar o novo. O que deixa tudo ainda mais interessante é a relação dela com William Wright, o vizinho e amigo de longa data, que está sempre por perto. O típico cara que ela nunca viu de verdade, sabe? Aquela amizade que é tão confortável que a gente nem imagina que pode ser amor. Enquanto Montana tá lá se jogando nos reencontros e correndo atrás de ex-namorados, William observa tudo, meio que torcendo por ela, meio que tentando entender o que sente. Entre voos cheios de confusões, situações embaraçosas e risadas garantidas, Voando para o Amor vai além da comédia romântica padrão. Ele fala sobre autodescoberta, amadurecimento e o valor de olhar para dentro antes de procurar alguém lá fora. Montana começa querendo provar algo para os outros, para a mãe, para a irmã, para a sociedade, mas acaba descobrindo que o amor verdadeiro não é uma meta de prazo, e sim uma consequência de estar bem consigo mesma. A história abre mostrando a vida da Montana Moore, que parece saída de um comercial de sucesso. Uniforme impecável, sorriso treinado, passaporte cheio de carimbos e aquela confiança que só quem já voou muito carrega. Ela é comissária de bordo e ama o que faz: viajar, conhecer lugares diferentes, ver o sol nascer em um país e se pôr em outro. O problema é que, mesmo cercada de gente o tempo todo, Montana vive sentindo um vazio. Ela vê casais apaixonados embarcando, noivos indo para a lua de mel, famílias felizes, e não consegue deixar de se perguntar: por que não comigo? A mãe dela, Catherine, é uma figura forte, elegante e exigente, o tipo de mulher que acredita que casamento é sinônimo de sucesso pessoal. E essa pressão familiar pesa bastante sobre Montana. Só que o golpe final vem quando ela descobre que a irmã mais nova, Cherie, vai se casar. É como se o mundo parasse por alguns segundos. A irmã dela, mais nova e até pouco tempo atrás super indecisa com os namoros, agora está prestes a subir no altar. Montana, que sempre foi vista como a irmã que tem tudo resolvido, de repente se sente ficando para trás.
E é nessa mistura de orgulho ferido e medo de ficar sozinha que nasce a ideia mais maluca e engraçada da história. Montana decide que vai encontrar o amor da sua vida em 30 dias, antes do casamento da irmã. Sim, ela transforma a própria vida amorosa em uma espécie de missão impossível. A partir daí, começa uma corrida contra o tempo, cheia de planos mirabolantes e reencontros que vão do constrangedor ao totalmente absurdo. Mas ela não está sozinha nessa empreitada. Suas melhores amigas, Sam e Gale, entram de cabeça na missão. Sam é a amiga mais ousada, divertida e cheia de ideias malucas, enquanto Gale é mais pé no chão, mas adora ver onde essa loucura vai dar. Juntas, elas montam uma verdadeira operação caça-namorado. Usando contatos da companhia aérea, elas começam a rastrear os voos dos antigos amores de Montana, pilotos, empresários, músicos, todo tipo de cara que um dia passou pela vida dela. A ideia é simples, na teoria. Ela vai tentar esbarrar nesses ex-namorados durante as viagens e ver se algum deles é o cara certo. O plano parece até bem montado no papel, mas na prática é um desastre divertido. O primeiro reencontro já é um show de confusão. Montana embarca cheia de expectativas, com aquele sorriso preparado só para perceber que o cara continua o mesmo, egoísta, centrado em si e sem o menor interesse em compromisso. Cada voo vira uma nova tentativa, uma nova frustração, e cada pouso traz uma dose de realidade. Enquanto isso, o William Wright, vizinho e melhor amigo de infância de Montana, vai acompanhando de perto toda essa loucura. Ele é escritor, tranquilo, o tipo de cara que não faz alarde, mas que está sempre lá quando ela precisa. Eles têm uma amizade leve, cheia de brincadeiras, mas dá para sentir que existe uma conexão maior escondida ali. Só que Montana está tão obcecada pela ideia de achar o amor ideal que não percebe o que está bem na frente dela. Depois de decidir que vai achar o amor da sua vida em 30 dias, Montana Moore entra oficialmente em modo missão impossível. Ela e suas amigas montam um verdadeiro quartel-general do romance, com direito a mapa, cronograma e uma lista completa dos ex-namorados que podem ser revisitados. E o mais maluco é que, como ela trabalha como comissária de bordo, essa busca pelo amor literalmente acontece no ar, entre aeroportos, conexões e voos cheios de esperança. E vergonha alheia também. Logo de cara, Montana embarca cheia de confiança. O primeiro alvo da lista é um antigo namorado que agora parece estar super bem de vida. Ela se arruma toda, ensaia o que vai dizer e imagina aquela cena de reencontro de filme com música romântica tocando no fundo. Só que, claro, nada sai como planejado. O cara não mudou nada, continua egocêntrico e completamente focado em si mesmo. Montana percebe rapidinho que aquele avião já partiu há muito tempo. Mas em vez de desistir, ela encara tudo com humor, mesmo quando a vontade é de sumir do mapa. O segundo reencontro é ainda mais constrangedor. Ela encontra um ex que parecia promissor, charmoso e atencioso, até descobrir que ele agora é noivo, e não com ela, obviamente. O momento é de pura saia justa, e a cena é tão hilária quanto dolorida. Montana tenta manter a compostura, mas por dentro tá gritando, "Por que comigo?" Enquanto essas tentativas desastrosas acontecem, as amigas dela estão sempre por trás das cenas, mandando mensagens, ajudando a organizar os próximos encontros, rindo das trapalhadas e incentivando Montana a continuar. Sam, a mais ousada, é a responsável por colocar um pouco de fogo na história. Ela acha que Montana precisa se jogar sem medo. Já Gale, a mais equilibrada, tenta lembrar a amiga de que talvez o amor não seja algo que se planeje como um voo. E claro, o William Wright, o vizinho e melhor amigo de Montana, continua sendo o porto seguro dela. Ele escuta cada história, dá conselhos e tenta não demonstrar o quanto se importa. Dá para sentir que ele sofre um pouquinho a cada nova tentativa dela, mas não fala nada. É aquele tipo de amor silencioso que vai crescendo devagar enquanto ela corre atrás do que acha que quer. Em uma das viagens, Montana reencontra um cara que parece ser o pacote completo, bonito, bem-sucedido, simpático e disposto a conversar. Ela começa a achar que finalmente pode ter encontrado o cara certo. Os encontros são fofos, as conversas fluem e por um momento ela acredita que tudo vai dar certo. Mas logo vem a virada. O cara é casado e aí o chão dela cai de vez. Essa sequência é uma das mais engraçadas e ao mesmo tempo mais sinceras do filme.
Montana percebe que, no fundo, ela tem tentado encaixar qualquer homem no papel de par ideal, mesmo quando claramente não dá. É aquele momento em que o público começa a torcer para ela se enxergar melhor, para parar de buscar aprovação e só respirar um pouco. Entre uma decepção e outra, o filme vai mostrando como Montana, mesmo tentando rir de tudo, começa a ficar cansada. Cada reencontro é um lembrete de que talvez ela esteja procurando no lugar errado. Ainda assim, ela insiste, porque acredita que precisa aparecer com alguém no casamento da irmã. E é aqui que o humor se mistura com emoção de verdade, porque no fundo todo mundo entende o medo dela de parecer atrasada em relação aos outros. Durante uma conversa com William, Montana deixa escapar que só quer sentir que é suficiente para alguém. Ele, com aquele jeito calmo e sincero, responde algo que fica martelando na cabeça dela. Talvez você precise se sentir suficiente para si mesma primeiro. É uma daquelas falas simples que dizem tudo. Depois de tantos voos, encontros desastrosos e situações constrangedoras, Montana começa a perceber algo que vinha ignorando. Não é nos ex-namorados que está a resposta para o seu coração, e nem em um prazo apertado que o amor se resolve. Toda a corrida contra o tempo, a lista de 30 dias, os reencontros com caras do passado, os roteiros malucos entre aeroportos, serviu para mostrar que o amor verdadeiro não é sobre correr atrás, mas sobre enxergar o que já está ao seu lado. Enquanto isso, William continua sendo aquele amigo presente, firme e paciente. Ele escuta, aconselha e ri das trapalhadas de Montana, mas acima de tudo, observa. Ele conhece Montana melhor do que qualquer ex-namorado jamais poderia, sabe das suas manias, dos seus sonhos e dos seus medos. E aos poucos, Montana começa a perceber que todos os sinais de amor que procurava lá fora estavam bem diante dela o tempo todo. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.